com a presença de sangue e complicações no pulmão. O lugar de origem é a China, mas o que fez a doença se espalhar ainda mais na Europa foi quando, em um conflito em Cafa, tropas contaminadas que carregavam o local foram dizimadas por um surto de peste negra, e usando isso como arma, eles lançaram cadáveres contaminados para dentro da cidade. Dizem que a peste chegou a matar 1/3 da população da Europa, mas novas pesquisas com historiadores como Legoff dizem que 2/3 da população europeia possa ter morrido por causa da doença. Não se podia andar nas ruas sem sentir o cheiro dos corpos. Nós temos imagens muito famosas como essa. O traje de couro, que aparenta ser um pouco estranho, era utilizado pelos médicos para impedir que secreções do doente penetrassem no tecido e infectassem eles também. A máscara de formato alongado era preenchida com ervas aromáticas. Devido ao grande número de corpos, muitas pessoas passaram a abandonar as práticas de sepultamento e começaram a incendiar os corpos dos falecidos. A síndrome da imunodeficiência adquirida é uma doença do sistema imunológico causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que torna uma pessoa mais propensa a doenças oportunistas. As principais vias de transmissão do HIV são as relações sexuais desprotegidas, as transfusões com sangue contaminado, o compartilhamento de seringas entre usuários de drogas injetáveis e a disseminação de mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. O vírus da AIDS nasceu na África Central entre 1884 e 1994. Infectologistas apontam que o ser humano teve contato com o vírus a partir do sangue de algum animal contaminado. Este sangue carrega um vírus que mais tarde receberia o nome de HIV. O surgimento de maiores números de soropositivos teve início nos anos de 1980. Inicialmente não se conhecia muito a respeito sobre tal doença. Por isso, indivíduos contaminados morriam no prazo de 1 ano, devido à falta de medicamentos eficazes e tratamentos adequados. A AIDS é até os dias de hoje considerado um tabu que assombra e assusta toda a população. Por um período de sua história, sobretudo nos anos de 1980 e 1990, pessoas infectadas com o vírus eram vistas como promíscuas e sujas, principalmente quando se tratavam de pessoas LGBTQIA+, no qual a doença era empregada a essa comunidade. Além disso, muitos artistas lutaram e ou morreram provenientes de sua soropositividade. Alguns deles são Cazuza, Renato Russo, Freddie Mercury, Michel Foucault e Cláudia Magno. Os avanços clínicos em relação à doença teve início em 1985, através de testes disponíveis para o diagnóstico sorológico. Cerca de 10 anos depois, em 1996, ficou comprovada a eficácia de agentes antirretrovirais. Entretanto, essa vitória científica ficou restrita especialmente aos países centrais, industrializados. Em 1999, a comunidade médica e científica internacional envolveu-se em intenso debate sobre ensaios clínicos com antirretrovirais nos países em desenvolvimento. Atualmente, uma pesquisa da Unifesp aponta que a cura da AIDS está ainda mais perto do que se imagina. O Laboratório de Retrovirologia do Departamento de Medicina vem trabalhando em 2 frentes para a cura da doença. Uma delas utiliza medicamentos e substâncias que matam o vírus no momento da replicação e eliminam as células em que o HIV fica adormecido, e a outra desenvolve uma vacina que leva o sistema imunológico a reagir e eliminar as células infectadas nas quais o fármaco não é capaz de chegar. Quando se trata da prevenção à AIDS, a mídia tem uma participação ímpar, sobretudo nas campanhas publicitárias governamentais, onde diz que a população deve fazer o teste contra a AIDS, utilizar camisinha e outros recursos que previnem que eles contraiam tal doença. Apesar das evoluções com antirretrovirais e das campanhas preventivas contra o HIV, os números atuais sobre a doença apontam que a AIDS ainda é um grave problema de saúde global. Dados do programa UNAIDS mostram que desde o início da pandemia, cerca de 35 milhões de indivíduos perderam a vida por causas relacionadas à AIDS. No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou até junho de 2016 quase 843 mil casos da doença. 1/3 das novas infecções ocorrem em jovens de 15 a 24 anos. Muitas pessoas ainda acreditam que uma pandemia com potencial para acabar com a humanidade seria causada por um vírus criado em laboratório.
Mas a verdade é que isso não é necessário. As bactérias e vírus já existentes estão saltando para os seres humanos por conta das condições que criamos. Com o aumento da população, as cidades se tornaram maiores e, consequentemente, a criação de animais para abate também aumentou. E doenças advindas desses animais infectam os seres humanos, como a gripe que veio das aves e porcos. O fato de hoje milhões de pessoas viverem em uma mesma área, beberem a mesma água, irem para o trabalho em um ambiente com centenas de outras respirando o mesmo ar, propicia a disseminação de doenças. Por esses e outros motivos, muitas doenças se espalharam pela Ásia, onde a população é extremamente densa. Os animais são parecidos com os seres humanos, e ao matá-los para servirem de alimento, entramos em contato com diversos patógenos que sofreram mutação e se espalharam pela população, como o HIV, que veio do chimpanzé. E temos agora esse vírus, o organismo do planeta, respondendo a esse pensamento doentio dos humanos, como um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha. Essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se pergunta qual o seu preço. Krenak 2020, página 6. Transmissão e sintomas. A transmissão do novo coronavírus ocorre pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Nos primeiros dias, após a contaminação por Covid, a pessoa pode perder a sensação de cheiro e gosto, o que recebe o nome de hiposmia. No período de incubação, onde o vírus começa a tomar conta dos pulmões, o que ocorre entre 2 a 14 dias após o contágio, o vírus já está presente em grande número no muco e na saliva, o que permite que a pessoa possa transmitir mesmo sem sintomas. Esse período em que podemos transmitir o vírus mesmo sem saber é o grande motivo da necessidade da adoção do isolamento social. Um estudo da Escola Médica da Universidade de Harvard, publicado pela revista Journal of Pediatrics, apontou, para a surpresa da maioria da população, que crianças possuem uma carga viral mais alta do que adultos, ou seja, transmitem mais o vírus mesmo quando assintomáticos. Quando o corpo começa a reagir ao vírus por volta de 6 dias, aparecem os sintomas como febre, tosse seca, cansaço, falta de ar e mais raramente diarreia, náuseas e vômito. Nos casos mais graves, pessoas que já possuíam alguma doença como asma, problemas cardíacos, pressão alta e diabetes, a inflamação dos pulmões é mais séria e o acúmulo de líquidos no pulmão é bem maior, além de uma grave pneumonia. Nesses casos mais graves, depois de uma semana dos primeiros sintomas em média, ao invés dos mesmos começarem a ir embora, se tornam piores, e o acúmulo de líquidos no pulmão causa a falta de ar, que leva muitas pessoas à intubação. Em casos ainda mais severos, a doença evolui rápido e a pessoa pode precisar de hospitalização no início dos sintomas. Muitos pacientes críticos desenvolvem a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, SDRA. E entre a destruição e a inflamação do pulmão, o líquido ocupa o espaço que deveria estar cheio de oxigênio, o que causa insuficiência respiratória grave, que pode ser fatal. Também pode ocorrer o chamado choque séptico, o que se dá quando a infecção possa causar a falência de outros sistemas, como o circulatório. A pandemia da Covid-19 mudou totalmente o nosso modo de viver. O mundo inteiro foi afetado de alguma maneira pelo vírus, cada um de sua forma, seja não podendo encontrar amigos e familiares, não podendo ir à escola e etc. Atualmente, segundo dados oficiais, mais de 24 milhões de casos já foram confirmados em todo o mundo, sendo que mais de 15 milhões foram recuperados. Além disso, ocorreram mais de 700 mil mortes em todo o mundo. Só no Brasil, já existiram mais de 3 milhões de casos confirmados e mais de 100 mil mortes. A pandemia do novo coronavírus trouxe também outras consequências. Milhares de pessoas ficaram desempregadas, vivendo sem nenhum atendimento básico. Visto o atual cenário, é importante que a mudança seja feita. Precisamos repensar nossas atitudes e também o jeito que vivemos. Após essa pandemia, o mundo não será o mesmo. E não se esqueça sempre de lavar as mãos e ficar em casa até que tudo isso passe.